Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma nova etapa do curso de Ciências. Iremos agora abordar questões envolvendo física, né? A física é uma ciência extraordinária, muito bela, né? Muito desperta na gente, muita curiosidade. Embora muita gente ache meio complicado, porque exige muita matemática, mas além da matemática, há muita coisa bonita, muita coisa gostosa de ser estudada, de ser pesquisada, tá certo? Então hoje nós vamos iniciar. Eu estava querendo iniciar com o curso de mecânica com vocês, trabalhar com vocês sobre os fenômenos envolvendo o movimento, mas a minuta do livro de vocês não tem o conteúdo de mecânica. E como a gente está muito atrasado, eu vou seguir a cartilha do livro, digamos assim, tá certo? Então, nosso primeiro conteúdo de hoje, dessa semana, né? Iniciando esse novo ciclo que é a parte de física. Lembrando que física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza, né? Então, tudo que envolve fenômenos que estão presentes na natureza, um trovão, um relâmpago, né? Um foguete deslocando no espaço, uma explosão, uma queima, qualquer fenômeno que está presente dentro do mundo que nós conhecemos é estudado pela física, certo? Existe um ramo muito bom, muito bonito de ser estudado na física, que é a astronomia. Provavelmente a gente vai ter o privilégio de estudar esse ano, se der tudo certo, pelo menos a parte introdutória, tá bom? Mas hoje nós vamos estudar um fenômeno bastante importante, né? Embora a gente não se atente muito para os conceitos, né? Mas está sempre presente no nosso dia a dia, que são os fenômenos envolvendo as ondas, certo? Então, o que é a onda? O que é uma onda? Como é que eu estudo uma onda? Como é que eu defino uma onda? Quais são os elementos, quais são as propriedades contidas, apresentadas por esse fenômeno que a gente estuda na ondulatória, tá bom? Então nós vamos, a partir de hoje, estudar os conceitos que estão relacionados aos fenômenos ondulatórios. Então, a definição de onda é o seguinte, deixa eu esconder isso aqui, para a gente ver direitinho, né? Então, como nós definimos uma onda? Então, uma onda são, na verdade, perturbações no espaço ou em algum meio material que tem a capacidade de transportar. As ondas que nós estamos falando agora são, na verdade, perturbações provocadas no espaço, né? E essas perturbações tanto ocorrem num espaço carregado de matéria ou no espaço com ausência dela. Ou seja, as perturbações acontecem tanto no vácuo como em meios materiais, tá certo? E esses fenômenos, elas sempre vão transportar tanto energia, se a gente vai ver já, energia o próprio nome já está dizendo, né? É uma entidade que não tem formato físico, mas existe, né? Nós sentimos a energia, como também a massa de água, tá certo? Então, os dois tipos de onda que nós conhecemos são as ondas mecânicas, né? E as chamadas ondas eletromagnéticas. Existe uma diferença fundamental entre uma onda, um tipo de onda e outro, tá certo? Então, nós vamos entender agora como é que acontece uma onda mecânica, como é que ocorre uma onda mecânica e como é que acontece uma onda eletromagnética, tá certo? Então, entendam assim, o que são ondas? Ondas são perturbações no espaço. Bom, as ondas mecânicas, elas, na verdade, são ondas que se propagam numa direção que a gente chama de direção longitudinal. Então, são ondas longitudinais, ou seja, se propagam apenas em uma direção, né? Então, uma onda longitudinal é, na verdade, uma onda que se propaga numa direção apenas, né? Ou seja, se vocês verificarem bem aqui no exemplo, né? Se olharem bem para o exemplo aqui, você vai ver que essas ondas longitudinais, né, elas se propagam numa dimensão só, né? Então essa, por exemplo, aqui ela está se deslocando nessa direção aqui, né? Então ondas longitudinais são características de ondas mecânicas. Então as ondas mecânicas elas só se propagam na presença de matéria. É uma característica importante
para as ondas mecânicas. Você não vai ver uma onda mecânica se propagando na ausência de matéria. Ou seja, no espaço sideral, quando um astronauta está lá na estação espacial, ele não consegue ouvir um rádio que está externo a ele, ou outro astronauta gritando com ele, ou uma nave lá fazendo barulho quando está com os motores ligados, né? O som não se propaga na ausência de matéria. Como no espaço você tem o vácuo, o vazio, então ouvir alguém lá é praticamente impossível, né? Então aquele negócio do Star Trek, né? Aquele negócio do Jornal nas Estrelas, onde o Luke Skywalker lá tá brigando com o pai dele lá, o Lord Vader, né? E acho que não é do tempo de vocês, né? Mas Jornada das Estrelas, né? O Império Contra-Ataca. Então lá a gente escuta o barulho das naves atirando e tal, lá no espaço, né? Mas aquilo tudo ali é ficção, não existe isso, né? Aquilo é um erro tremendo, né? Você quer assistir um filme legal que representa mais ou menos a realidade? Assista Odisseia no Espaço, 2001, né? Aí é mais ou menos, eles tentam ser o mais fiel possível da realidade. Mas você não escuta, por exemplo, tiros no espaço, uma nave atirando no espaço, né? Porque lá não tem matéria. Então, lembre disso, as ondas mecânicas, elas só se propagam na presença de matéria. No vácuo, jamais. Então, aqui eu coloquei 3 tipos de ondas mecânicas. As ondas marítimas, né, que são as ondas da água que se propagam no mar, né? São influenciadas pelos efeitos de maré, então as marés, né, provocadas pela lua, pelo sol, né, os ventos e tal, eles provocam essa dinâmica dentro dos oceanos e, na verdade, essa dinâmica nada mais é do que o transporte de matéria através dessas ondas. Então as ondas transportam matéria e energia quando se trata de ondas mecânicas, né? As ondas sonoras, quando você grita, quando você fala, né? Essas ondas se propagam através das partículas que estão contidas no ar, né? Essas partículas estão se movimentando, né? E esse movimento dessas partículas chega até o receptor, tá? Então essas ondas sonoras só se propagam porque as partículas que estão na nossa presença aqui, elas estão se movimentando, carregando consigo uma frequência, né, energética que é captada pelo um receptor. E as ondas sísmicas, né, que são as ondas provocadas pelos terremotos, né? Então, um terremoto também é uma onda mecânica. Por isso que ela levanta, o terremoto, quando ele ocorre, ele balança toda aquela região onde acontece o sismo, né? Por quê? Porque a energia está sendo dissipada, ela está estremecendo, ela está sendo liberada através das paredes das rochas no subsolo. E essas paredes das rochas elas vibram, né? Elas são alteradas, né? Exatamente por essa energia que está sendo liberada através desses sismos, através desses terremotos, certo? Então, ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas são exemplos de ondas mecânicas que só se propagam na presença de matéria, tá certo? Um exemplo também muito interessante de se analisar sobre ondas mecânicas é o sonar, né? Então, o que é o sonar? O sonar ele se aproveita de um tipo de característica que acontece, por exemplo, com os morcegos, né? Então você está lá na sua embarcação, né, ou no seu submarino, e você quer saber, você não está vendo nada lá embaixo no fundo do mar, mas você quer saber o que é que tem lá, né? Quais são os obstáculos que estão na sua frente ou abaixo de você. Então o que é que você faz? Você emite um sonar, né? Um aparelhinho chamado sonar, ele vai emitir uma determinada frequência, né? E essa frequência de energia vai até o fundo do lugar onde você quer mapear, toca naquele fundo e volta para você, né, na forma de informação. Aí você consegue determinar, por exemplo, qual é a distância que o seu navio está, ou seu submarino está, naquele obstáculo, tá certo? Então esse efeito sonar, ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial exatamente para verificar, por exemplo, onde é que tinha um submarino, onde é que tinha um navio, onde é que tinha obstáculos, rochas, rochedos, montanhas, né? Então, muito embora você não esteja vendo
né, aquele que está na sua frente, você está ouvindo através das ondas que vão e voltam até você. É mais ou menos como se fosse um eco, né? Você está na frente de uma parede a uma determinada distância, você grita, né? E o que é que você vai ouvir? Você vai ouvir o seu próprio grito em forma de eco. Então, o som vai na forma de onda mecânica, bate na parede, no obstáculo e volta até você na forma de informação. Então, é mais ou menos como se fosse isso aí, como se fosse um eco. Tá certo? Então, não esqueçam disso aí. É importante demais. Bom, aí nós chegamos agora nas chamadas ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas, diferentemente das ondas mecânicas, elas se propagam também, né? Ou principalmente na ausência de matéria, né? Então não precisa você ter matéria, não precisa você ter um transportador de informação para que essas ondas se propaguem, já que elas são só energia. Então a onda eletromagnética é uma forma de propagação pura de energia, tá certo? Então, se existe essa energia e ela está sendo liberada no espaço, numa determinada direção, essa onda ela não vai parar até que ela encontre um obstáculo. Ah, professor, mas entre, por exemplo, o gerador da onda e o receptor da onda, não existe matéria, é o vácuo, não tem problema. Ela se propaga na ausência da matéria, tá certo? Então, essas informações elas são importantes para a gente, por quê? Porque foi através do conhecimento dessas ondas eletromagnéticas, né, que nós conseguimos entender como é que a gente consegue receber e transmitir informações, né? Então é muito importante que a gente conheça as características dessas ondas, porque nós aprendemos a usar, por exemplo, os rádios, né, os satélites, né, toda espécie de equipamento utilizado para a gente mandar informação e receber informação espacial. Então, quando os astronautas viajam, né, ou quando a gente quer conhecer uma informação que vem do espaço, a gente precisa fazer essas leituras dessas ondas, e essas ondas são, na grande maioria das vezes, ondas eletromagnéticas. Tá bom? Então, uma onda eletromagnética, primeiro ponto, é uma combinação de dois tipos de campo. Um campo que nós chamamos de campo elétrico e um campo que nós chamamos de campo magnético. São dois campos diferentes, mas eles são independentes. Eles são dependentes, eles dependem um do outro. Então não existe um campo elétrico sem um campo magnético. Ou seja, o campo magnético gera um campo elétrico e vice-versa. Tá certo? E a propagação desses campos ela é perpendicular, ou seja, o campo magnético se propaga numa direção ou numa dimensão e o campo elétrico se propaga numa outra direção. Eles são perpendiculares entre si, tá certo? Então todo campo todo campo em movimento, né, com um certo deslocamento, ele vai gerar na verdade um outro campo. Então, se eu tenho um campo elétrico em movimento, uma partícula está em movimento e essa partícula gera um campo elétrico, automaticamente esse campo elétrico vai gerar um campo magnético, tá certo? E vice-versa. Então, esses campos eletromagnéticos, geralmente, eles são provenientes, claro que eles vêm de todas as regiões do espaço, né? Mas nós estudamos principalmente o elemento que mais gera esses campos, que mais nos influenciam aqui no planeta Terra, que é o Sol. Então, todas as ondas eletromagnéticas mais importantes, né, que nós conhecemos, pelo menos as que nós conhecemos, as que chegam até nós, elas são geradas pelo Sol, pelas reações termonucleares que acontecem no Sol e geram uma radiação, né, que é composta de várias frequências diferentes, consequentemente, de vários tipos de onda diferentes. Então, para a gente entender essas ondas eletromagnéticas geradas pelo Sol, por exemplo, a gente precisa entender o chamado espectro eletromagnético, que é uma espécie de animação que nos mostra os tipos de ondas eletromagnéticas que existem na natureza, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, uma divisão aqui em três partes. Você vai ter essa região aqui inicial, ó, que vai do amarelo até o vermelho, que são ondas de baixa frequência. Quando eu falar em ondas de baixa frequência, é porque são ondas que carregam consigo uma quantidade de energia baixa, tá certo?
Então, toda onda de baixa frequência, ela ocorre transportando uma baixa quantidade de energia, tá certo? E isso vai implicar o seguinte: se você tem uma onda de baixa frequência, significa dizer que essas ondas elas vão ter um grande comprimento de onda. Então, a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Todas as vezes que a frequência aumenta, aumenta a energia que está se propagando. Consequentemente, diminui o comprimento de onda. Tá certo? Então, ondas de grande comprimento são ondas de baixa frequência, consequentemente são ondas que transportam pouca energia. Tá certo? E são exatamente essas ondas que estão aqui na faixa do amarelo e na faixa do vermelho. Então, na faixa do amarelo aqui, você tem várias ondas aqui, vou citar algumas, né? Que tem um comprimento de onda grande, consequentemente uma frequência pequena, né? Que são, por exemplo, as ondas de rádio e TV. Então, ondas de rádio e ondas de TV são aquelas ondas que servem para a gente escutar as estações de rádio, ver as imagens na televisão, né? Essas ondas, elas têm uma pequena diferença, né? O comprimento de onda delas é diferente, tem uma pequena diferença, mas influencia no comportamento delas, né? Então, o que acontece nessas ondas de rádio e TV? Por exemplo, as ondas de rádio, elas vão até a ionosfera, né, que é uma parte limite do nosso planeta, onde tem ar, né? Elas batem lá nessa ionosfera e voltam. Então, são ondas que têm um alcance mais limitado do que as ondas de TV. Essas ondas de TV, elas conseguem passar dessa região que a gente chama de ionosfera. E para que a gente consiga captar essas ondas, para que elas não se percam no espaço, é preciso que a gente use os satélites, que são retransmissores dessas informações de onda. Então você coloca o satélite lá no espaço, porque a onda bate lá no satélite e retransmite essa onda para aqui para a Terra. Ou seja, enquanto as ondas de rádio elas têm alcances regionais, as ondas de TV elas têm alcance do planeta todo. Então por isso que você vê uma TV funcionando lá no Japão, você vê uma corrida de Fórmula 1 no Japão, você vê as coisas que estão acontecendo no Canadá, né? Países bem distantes da gente, lá do outro lado do mundo, você consegue ver as informações visuais, exatamente porque essas ondas elas são ondas vindas, retransmitidas através de satélites, o que não acontece com as ondas de rádio, tá certo? Aí você tem outras ondas aqui importantes, né? Você tem, por exemplo, a onda ultravioleta, a onda infravermelho, que é essa onda vermelhazinha aqui, ó. Então a onda infravermelho é uma onda que tem um comprimento de onda já menor, tem uma frequência um pouco maior, certo? E essa onda infravermelha nada mais é do que a onda de calor. Ou seja, quando uma onda ultravioleta, por exemplo, bate na superfície do planeta, ou quando a gente aquece uma determinada região do planeta, né, um incêndio, coisas desse tipo, são liberadas ali ondas de calor, tá certo? Essas ondas de calor são chamadas de ondas infravermelho, tá certo? Nós não conseguimos enxergar ainda essas ondas, mas elas estão ali no limite. Se nós usarmos aqueles óculos infravermelhos, dá para enxergar perfeitamente essas ondas de calor. E é através desse tipo de equipamento que a gente viu muito lá na Guerra do Golfo, lá nas guerras do Oriente Médio, né? Os americanos lá, aqueles caras da CIA lá, né? Os bambambãs da CIA, né? Eles à procura de inimigos lá, usando esses óculos infravermelhos, porque no escuro não vê nada. Então eles iam à noite, conseguiam detectar onde estavam os seus inimigos usando essas ondas de calor, porque qualquer calor presente ali são detectadas por esses óculos, né? E aí ficava fácil detonar o inimigo, né? Então é importante a gente compreender isso, porque nos leva a conhecimento de grandes tecnologias, né? Aqui nessa região aqui do espectro de luz são chamadas ondas ou espectro do visível, né? Nessa regiãozinha aqui do meio aqui, onde eu tenho aqui espectro visível, né? É o que nós chamamos de luz visível. Até o início do século XIX, os cientistas não compreendiam ainda, não sabiam ainda ou não tinham a compreensão de que a luz também é uma onda eletromagnética, né? Depois eles descobriram através de alguns experimentos que fizeram que também a luz é um fenômeno eletromagnético, só que na faixa do visível. Ou seja,
A luz, nós conseguimos enxergá-la porque a frequência com que essa luz se propaga é uma frequência adequada para a nossa percepção visual. Qualquer região que esteja aquém ou além dessa frequência visual, né, ou seja, desse comprimento de onda ali, não será percebido visualmente por a gente, tá certo? Então, essa faixa do infravermelho, essa faixa do visual, ou do espectro visível, né, ela varia entre o vermelho, que é a primeira faixa, né, até o violeta, que é a última faixa. E como é que é essa variação? Essa variação vai acontecer da seguinte maneira. À medida que eu vou saindo do vermelho em direção ao violeta, a minha frequência vai aumentando, ou seja, a velocidade de propagação da onda também vai aumentando. Consequentemente, a energia contida ali vai aumentando. E o comprimento de onda que está contido ali vai diminuindo, né? Porque eu já falei para vocês que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então você vai ter o vermelho para a faixa do visível, né? A região onde você vai ter uma propagação de onda de menor frequência. Depois de vermelho você vai ter ali o laranja, aumentou a frequência um pouquinho. Depois do laranja você vai ter o que? Você vai ter o amarelo, aumentou mais ainda. Depois do amarelo você vai ter o verde, aumentou mais ainda a frequência. Depois do verde você vai ter o azul, aumentou mais ainda a frequência. Depois do azul você vai ter o anil, está no limite aí, aumentou mais ainda. Depois você vai ter finalmente o ultravioleta, tá certo? Então são 7 faixas de cores que estão dentro da faixa do visível para o olho humano. Além disso, ou aquém disso, nós não conseguimos enxergar. Você não consegue ver, como eu falei, o infravermelho, assim como você não consegue enxergar também as ondas de alta frequência, que são aquelas ondas que carregam uma grande quantidade de energia e, portanto, são muito perigosas, tá certo? Agora, por exemplo, se eu estou na faixa ainda do visível, né, que é o violeta, eu tenho as chamadas, partindo desse violeta e indo para mais um pouquinho à frente, eu tenho o chamado ultravioleta, tá certo? Aí eu já saio da zona do visível e já vou para aquela região de alta frequência que carrega uma grande quantidade de energia, tá certo? Então, naquela região de alta frequência, o que é que eu vou ter? Eu vou ter espectros, né, eletromagnéticos que são invisíveis ao olho humano e que carregam consigo uma grande quantidade de energia. Tá, professor, o que é que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Porque essa energia ela vai chegar até nós, tá certo? Então, lá no ultravioleta, por exemplo, você tem o UVA, você tem o UVB, né, você tem o UVC, né? São tipos de raios ultravioletas, certo? Por exemplo, se eu estou no UVA, na radiação ultravioleta do tipo A, né? Essa radiação ela é de alta frequência, mas ela vai provocar pequenas queimaduras na nossa pele. É o que a gente chama de bronzeamento. Você vai lá para a praia, numa determinada hora do dia, de manhãzinho ou à tardinha, né? A intensidade do sol não é tão grande. E aí você pode deitar na areia tranquilamente, né? Botar lá o seu protetor solar e passar algum tempo lá, 1 hora, meia hora, 1 hora, e você vai ter o que se chama de bronzeamento. A radiação ela não vai ser suficiente para provocar lesões no tecido da pele. Porém, o UVB já é um pouquinho mais forte, né? Se você for, dependendo da região que você for, dependendo do tempo que você ficar exposto ao sol, você pode ter queimaduras leves no corpo, né? Pequenas manchas, né? Então são raios com intensidade maior. E o UVC, né, que é o ultravioleta de alta frequência, são raios extremamente perigosos, que aí podem provocar câncer de pele, porque ele vai afetar a parte superficial e até mesmo a parte mais profunda da derme. E aí podem provocar lesões que podem provocar mutações nas células que constituem a derme, né? E aí você pode vir a desenvolver um câncer, dependendo da genética, dependendo do tipo de cor, se você tem ou não mais melanina, né? Isso depende muito de vários fatores. Mas aí essa região é uma região já de alta frequência, que a gente chama de ultravioleta, tá certo? Depois do ultravioleta, você tem os chamados raios-x, né? Os raios-x
são raios de altíssima frequência, né? Você pode ter raios-x artificiais que são gerados nos hospitais para tirar radiografia do osso, né? Ou tirar radiografia de fraturas de pontes, de prédios, né? Então, esses raios-x são raios que não são naturais, são artificiais, tá certo? Então, você se liga lá um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético de alta intensidade vai fazer com que elétrons sejam estimulados, né, a saírem da superfície, né, do material, a gente chama efeito fotoelétrico, vocês vão ver depois, né, gerando essa grande quantidade de energia que vai atravessar, por exemplo, o tecido cartilaginoso da gente, mas não consegue atravessar, por exemplo, o osso, o tecido ósseo, né? Daí ele consegue tirar a fotografia do osso. Foi muito usado no século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX, um cara chamado Reutemann, né? O Reutemann descobriu o raio-x e ele fez os testes na mulher dele. Olha como ele amava a mulher dele, né? Um cara apaixonado pela mulher. Tirou não sei quantas fotografias da mão da mulher, mas acho que a mão da mulher caiu, né? Enfim, mas devemos agradecer o cara, foi um grande cientista, né? Então, Reutemann foi um descobridor do raio-x. E, além do raio-x e da ultravioleta, nós temos uma radiação potentíssima, né? Isso é onda de energia, não é partícula, né? A gente chama de energia pura, né? Que é a radiação gama. A radiação gama é a radiação mais intensa que a gente conhece no universo, né? Que chega até nós, e essa radiação ela é de altíssima frequência. Então, os raios gamas são capazes de provocar mutações genéticas em regiões profundas do nosso corpo, em células profundas do nosso corpo. Uma emissão de raio gama durante pouco tempo pode levar você a desenvolver um câncer, por exemplo, certo? Então, radiação gama é uma radiação teoricamente muito comum no universo, mas nós temos aqui uma tal de uma eletrosfera, né? A nossa região, né? No nosso planeta tem uma região eletromagnética, né? E essa a gente chama de eletrosfera. E essa região eletromagnética funciona como se fosse um guarda-chuva gigantesco, que na verdade nos livra desses raios gama. Ela absorve uma grande quantidade desses raios gama e esses raios gama chegam aqui com uma força bem diminuída, o que permite a vida aqui na Terra, por exemplo. Se nós não tivéssemos essa proteção eletromagnética, né, esse escudo natural do planeta, né, que são ímãs naturais nos polos norte e sul do nosso planeta, certamente não haveria vida aqui na Terra, né? Então devemos agradecer a essa radiação eletromagnética, né, que nos protege da radiação gama. Então é isso, certo? Então, lembre disso, você vai ter o Sol gerando a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética ela vai se propagar tanto no vazio como na presença de matéria, tá certo? E eu tenho radiação eletromagnética dividida em três tipos. Você tem a radiação de baixa frequência, onda de rádio, TV, infravermelho, né? O que mais você tem aqui? Você vai ter aqui no espectro visível, você vai ter a luz, né? Que você pode dividir em 7 cores diferentes, né? E se você juntar todas essas cores, segundo Newton, né, naquele disco de Newton, vai gerar o branco. Você pega um disco com todas essas cores, dá uma girada lá, você vai ver o branco, né? Então, na verdade, todas as cores compostas, juntas, você mistura elas todas, vai dar o branco, tá certo? Por isso nós vemos a luz branca. A luz branca, na verdade, é a mistura de todas as cores, tá certo? Todas as cores estão sendo refletidas até você, tá? E depois da luz você vai ter a radiação de alta frequência, que aí você vai ter a radiação ultravioleta, né, que é uma radiação potente, que é dividida em três partes. Você tem o UV, o UA, o UVA, o UVB e o UVC, sendo que o UVC é o mais perigoso, porque pode provocar queimaduras seríssimas, inclusive provocar o desenvolvimento de câncer, né? E você tem, além disso, você tem a radiação raio-x, né, que é uma radiação também muito potente, usada para tirar radiografia
de ossos, né, de ponte, de fratura de ponte, fratura de prédios, fraturas de ossos e por aí vai. E os raios gama, que são aqueles raios que vêm do espaço, que são desviados, absorvidos pelo escudo eletromagnético que o planeta possui, né? Então é isso aí. Bom, aqui nós temos como é que funciona um campo eletromagnético, né? Eu já falei para vocês no início da aula, né? Que eu disse que a variação de um desses campos produz o outro campo, ou seja, se eu tiver uma partícula elétrica em movimento, essa partícula elétrica vai gerar um campo elétrico, que automaticamente vai gerar um campo magnético. Então, o campo elétrico, por exemplo, seria esse campo em vermelho aqui, ó, né? Que está aqui na horizontal, né? E o campo magnético seria esse campo aqui em azul que está aqui na vertical, né? Eles se propagando ambos em direções diferentes, é isso? Então aqui seria uma onda elétrica, né? Uma onda eletromagnética, os dois juntos. Então você teria um campo magnético, esse azul. O campo magnético é representado pela letra B, tá certo? Então sempre que aparecer uma letra B, isso significa que você tem um campo magnético. E sempre que aparecer uma letra E, significa que você tem um campo elétrico, tá certo? E aqui você tem a direção de propagação da onda, tá certo? Então, a direção de propagação da onda, ela não é a mesma direção para os dois campos, né? Então, eu tenho uma direção longitudinal, eu tenho uma direção na horizontal e tenho uma direção na vertical. Então, a onda não se propaga na mesma direção para os dois campos, tá certo? Pronto, deu certo. Aqui o que a gente tem, né? Então aqui a gente tem a propriedade de uma onda, seja ela de que tipo for, né? Mas vamos analisar aqui do ponto de vista de uma onda eletromagnética, tá bom? Então o que a gente tem aqui? O que a gente tem como característica ou propriedade de uma onda? A gente tem primeiro o comprimento da onda, tá certo? Que é o comprimento da onda. O comprimento da onda, na verdade, depende exatamente da frequência dessa onda. Então, por exemplo, para mim entender o que é o comprimento de onda, eu tenho que saber o que é um pico, o que é um vale, né, de uma onda. Então, o comprimento de onda geralmente é dado em metro, tá certo? É o tamanho da onda, certo? Então, se eu for medir o tamanho da onda, eu vou dizer que de um pico a outro pico, ou de um vale a outro vale, eu vou ter a definição do comprimento da onda, que é dado por uma letrinha, né, que a gente chama de lambda, tá certo? Então, o lambda é um Yzinho de cabeça para baixo, né? Tá aqui isso aqui, ó. Isso aqui é o lambda, tá certo? Então, isso aqui que nós chamamos de comprimento da onda, tá certo? Então, o comprimento da onda geralmente é dado em metros. Não esqueça disso. Então, o lambda, que é o comprimento da onda, ele vai ser dado em metros. A velocidade, né, é a rapidez com que essa onda completa um ciclo, né? Então, todas as vezes que eu completo um ciclo, todas as vezes que eu defino que uma onda se repete, eu marco a velocidade dessa onda, tá certo? Então, ela pode ser uma onda rápida, muito rápida, como a luz, mas ela pode ser a luz ou qualquer onda eletromagnética, mas ela pode ser uma onda lenta, como por exemplo o som, né? Que na presença de ar se propaga a uma velocidade de 345 metros por segundo. Então, é uma velocidade relativamente baixa, né? À medida que você muda de meio, essa velocidade vai aumentando. Por exemplo, se você muda para a água, a velocidade aumenta, porque aumentou a densidade. Quanto mais matéria, mais velocidade, mais rápida é a propagação da informação, né? E no vácuo, praticamente não existe propagação, como eu falei para vocês, certo? Então, a velocidade, ela vai ser dada... o que é velocidade? Velocidade é a rapidez com que o objeto se desloca. No caso aqui, a gente está trabalhando com a onda, né? Então, rapidez nos leva a entender que existe aqui um tempo. Então, a velocidade vai ser dada em metros por um determinado tempo, que é segundo, tá certo? Então, velocidade é metro por segundo. E a frequência, né? O que é frequência? Frequência é quantas vezes aquela onda se repete num determinado intervalo de tempo, certo? Então, uma onda de alta frequência é uma onda que se repete várias vezes, muitas vezes, milhares de vezes,
num tempo de 1 segundo, por exemplo, tá certo? A frequência é dada na unidade chamada Hertz, tá certo? Ou segundo a menos 1. Tanto vai dizer Hertz como você dizer segundo a menos 1. É o que a gente chama de frequência. Então, o comprimento é dado em metros, a velocidade é dada em metros por segundo e a frequência é dada em Hertz ou segundo a menos 1. Tá certo? Essas três propriedades aqui de propagação da onda nos leva a criar uma equação fundamental chamada equação fundamental da onda. Tá certo? Ou seja, a velocidade dessa onda vai ser igual ao produto do comprimento dessa onda, que é metros, vezes a frequência, que é hertz, ou segundo a menos 1. Tá certo? Então, significa dizer que a velocidade dessa onda vai ser metros por segundo. Tá certo? Tá entendido isso aí? Então, velocidade da onda é lambda f. Lambda f. Então, não esqueça disso, tá certo? Velocidade, que às vezes você pode usar o C no lugar do V. Não se espante se aparecer um C. Tanto faz C como V. Lembrando que C representa uma velocidade absoluta, que é a velocidade da luz, tá certo? Ou a velocidade de propagação eletromagnética, porque na sua luz você propaga essa velocidade. Qualquer onda eletromagnética se propaga a 300 mil km por segundo, tá certo? Então a velocidade absoluta, nada é mais rápido do que isso, nada é 300 mil km por segundo. Isso corresponde a mais ou menos 8 voltas inteiras na Terra em 1 segundo. A você ir na Lua e voltar 8 vezes. Então, você ir na Lua e voltar, desculpe, 2 vezes. Então, é muito rápido, tá certo? Então, quando você usa essa velocidade da luz, você chama C, tá certo? Qualquer velocidade se chama V. Para vocês terem uma ideia da velocidade da luz, quando ela é rápida, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. E a luz, para chegar até nós, vinda do Sol, ela leva mais ou menos 8 minutos e 30 segundos. Ou seja, se o Sol explodisse agora, aquele princípio do que a gente chama de simultaneidade não existe. Por quê? Porque você só saberia que o Sol teria explodido daqui a 8 minutos e 30 segundos. Que é exatamente o tempo com que a informação mais rápida que existe, que é a luz, demoraria para chegar até você. Viu que barato? Interessante, né? Então não lembre disso, não esqueça disso. Propriedades da onda, as principais são comprimento, metro, velocidade, metros por segundo, e frequência, hertz, ou segundo elevado a menos 1. Tá certo? A equação fundamental da onda é a velocidade, que você pode usar o V para qualquer tipo de velocidade, ou você usa o C para velocidade absoluta, que é a velocidade da luz. Então o V vai ser igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes F, que é a frequência dessa onda. Tá certo? Lembrando que o máximo que você pode achar aqui é 300 mil km por segundo. Tudo bem até aí? Posso ir adiante? Então vamos lá. Tratar aqui do comprimento da onda, né? Como é que ele define aqui o comprimento de onda? Então, olhando aqui para esse desenho, né? Para essas subidas e descidas que tem aqui, você pode perceber que a parte mais alta da onda você chama de crista, tá certo? Então a parte mais alta da onda é a crista, e a parte mais baixa da onda a gente chama de vale. Então sempre que você tem uma crista, na sequência você tem um vale. E sempre que você tem um vale, na sequência você tem uma crista. Se você pegar a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, você vai ter o que a gente chama de comprimento de onda, tá certo? Então o comprimento da onda nada mais é do que a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, tá certo? A frequência, na verdade, eu posso usar aqui esse termo aqui, frequência, é o número de vezes que a onda, ou que essa crista e esse vale se repetem, né? Então, crista e vale está aqui, demorou um tempo, tá? Crista e vale está aqui, demorou outro tempo, né? Eu vou passando uma crista para um vale, de uma crista para crista, desculpa, de outra crista para outra crista. Então, estou ali produzindo ciclos num determinado intervalo de tempo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a frequência vai ser o número de repetições dessas que acontece, né?
crista, por um determinado intervalo de tempo. Então a onda pode se repetir tantas vezes forem possíveis durante um determinado intervalo de tempo, que geralmente é 1 segundo, tá certo? Então a frequência é o número de repetições dividido pelo intervalo de tempo, tá certo? Caso n seja 1, ou seja, o número de repetições seja 1, ΔT será o próprio t, né? Então será o AT, né? Logo, a frequência vai ser 1 sobre o período, tá certo? Ou seja, se eu quiser determinar o valor da frequência, eu vou ter que entender que a frequência é o inverso do período, tá certo? Então, se a frequência aumenta, é porque o período está diminuindo, tá certo? Então, frequência e período são inversamente proporcionais. Então, significa dizer que a frequência é 1 sobre o período. E o período, obviamente, vai ser a mesma coisa, vai ser 1 sobre frequência, né? A matemática diz isso, né? Se eu trouxer o t para cá e trouxer o f para cá, eu estou realizando uma operação matemática conhecidíssima, né? Então, frequência é 1 sobre t, consequentemente, t é 1 sobre f, tá certo? Tudo bem até aí? Então, o período, ele é dado em t, então t maiúsculo representa o período, e é o tempo que a onda demora para completar o seu ciclo, tá certo? Então, lembre disso, período a gente representa pela letra t, em segundo tempo, né? E a frequência a gente representa pela letra f, mas é um f minúsculo, aqui está maiúsculo, é minúsculo. Quantas vezes a onda se repete no intervalo de tempo considerado, geralmente 1 segundo, tá certo? E a unidade de medida da frequência é o Hertz, é o Hz, né? Hertz. Ou o segundo elevado a menos 1, como eu já falei para vocês. Está aqui, tá bom? Aqui, a unidade de frequência é 1 sobre segundo, ou segundo é menos 1. Isso é a mesma coisa é a mesma coisa de Hertz, que é representado pelo símbolo Hz. Tá certo? Tudo bem até aí? Então vamos para frente. Aqui é bem interessante porque a gente tem um outro elemento que não é muito visto lá nas propriedades da onda, mas é o que nós chamamos de amplitude, certo? O que significa amplitude, né? A amplitude, na verdade, é a diferença entre os valores máximo e médio de uma onda. Então, a diferença, ou então entre os valores mínimos e médios, né? A diferença entre a crista e o meio da onda, né? Ou a diferença entre o vale e o meio da onda. Então, se eu tenho essa diferença, né? Ou seja, a altura dividido por 2, você vai ter o que nós chamamos de amplitude, né? Por exemplo, o quanto a onda é mais intensa ou menos intensa, né? Quanto ela alcança mais ou quanto ela alcança menos, né? Você dá um grito, a amplitude é maior do que você fala baixo, né? É mais ou menos isso aí, tá certo? Então essa diferença aqui entre a altura média e a crista ou o vale, nós chamamos de amplitude, tá certo? Então tá aqui a onda toda, né? A onda toda ela faz isso aqui, ó, vai nesse ponto máximo e vem nesse ponto mínimo. Depois ela volta para o ponto máximo, isso é a onda toda, tá? Se eu pegar essa altura toda e dividir por 2, eu tenho a amplitude, tá? É isso aí que quer dizer. E finalmente a gente tem aqui a velocidade de propagação da onda. Já falei que a velocidade de propagação é dada em metros por segundo, né? E essa velocidade de propagação da onda será a velocidade com que ela avança para frente, né? Então, quanto mais rápido ela avançar para frente, maior será a sua velocidade. Consequentemente, maior será a energia, porque o ciclo vai se repetir num intervalo de tempo menor. Consequentemente, a frequência será maior, tá certo? Então, nós temos diferentes tipos de velocidades para diferentes ondas. As ondas eletromagnéticas são ondas rapidíssimas, né? Como eu falei para vocês, são ondas que viajam à velocidade da luz, né? 300 mil km por segundo. Porém, as frequências mudam, né? Porque a frequência ela só depende da fonte, ela não depende da velocidade, né? Então, por exemplo, quando eu estou analisando uma luz que vem do Sol, das explosões solares, né? Para eu entender a fonte da frequência, eu tenho que olhar para o Sol, tá certo? Porque a frequência é gerada lá no Sol, eu não posso mudar a frequência, tá? Já a velocidade pode mudar. Como é que a velocidade pode mudar? Quando eu mudo de meio, por exemplo, se eu estou no meio no vácuo, para a onda eletromagnética,
você vai ter uma propagação mais rápida. Se eu estou no meio mais denso, para a onda eletromagnética, eu vou ter uma propagação mais lenta, porque a onda vai ter obstáculos pelo caminho. Então é interessante que nas ondas eletromagnéticas, quanto mais denso for o meio, menor será a velocidade, porém a frequência continua constante. Já nas ondas mecânicas é o contrário. Se eu estou no vácuo, a onda mecânica praticamente não se propaga, como eu falei para vocês. À medida que eu vou chegando em meios mais densos, água, ar, né, alumínio, que permite uma taxa de propagação altíssima, né? Então, à medida que eu vou indo para esses meios mais densos, a velocidade de propagação vai aumentando, tá certo? Não esqueçam desse detalhe. Então, galera, a aula de hoje é essa. Ainda temos muita coisa para ver sobre ondas, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Façam aí um resumo de tudo que eu falei até agora, no caderno de vocês, porque essa parte da matéria é extremamente importante, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, que será amanhã, segunda-feira, a partir de 1h30 da tarde, tá certo? Abraço. Olá, olá galera, moçada, do Monsenhor Pai, só quer dizer Monsenhor Pai. Moçada do Azelina Lustosa, Monsenhor Pai é a antiga escola onde eu trabalhava, que vocês certamente irão para lá ano que vem, né? Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma nova etapa do curso de Ciências. Iremos agora abordar questões envolvendo física, né? A física é uma ciência extraordinária, muito bela, né? Muito desperta na gente, muita curiosidade. Embora muita gente ache meio complicado, porque exige muita matemática, mas além da matemática, há muita coisa bonita, muita coisa gostosa de ser estudada, de ser pesquisada, tá certo? Então hoje nós vamos iniciar. Eu estava querendo iniciar com o curso de mecânica com vocês, trabalhar com vocês sobre os fenômenos envolvendo o movimento, mas a minuta do livro de vocês não tem o conteúdo de mecânica. E como a gente está muito atrasado, eu vou seguir a cartilha do livro, digamos assim, tá certo? Então, nosso primeiro conteúdo de hoje, dessa semana, né? Iniciando esse novo ciclo, que é a parte de física. Lembrando que física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza, né? Então, tudo que envolve fenômenos que estão presentes na natureza, um trovão, um relâmpago, né? Um foguete deslocando no espaço, uma explosão, uma queima, qualquer fenômeno que está presente dentro do mundo que nós conhecemos é estudado pela física, certo? Existe um ramo muito bom, muito bonito de ser estudado na física, que é a astronomia. Provavelmente a gente vai ter o privilégio de estudar esse ano, se der tudo certo, pelo menos a parte introdutória, tá bom? Mas hoje nós vamos estudar um fenômeno bastante importante, né? Embora a gente não se atente muito para os conceitos, né? Mas está sempre presente no nosso dia a dia, que são os fenômenos envolvendo as ondas, certo? Então, o que é a onda? O que é uma onda? Como é que eu estudo uma onda? Como é que eu defino uma onda? Quais são os elementos, quais são as propriedades contidas, apresentadas por esse fenômeno que a gente estuda na ondulatória, tá bom? Então nós vamos, a partir de hoje, estudar os conceitos que estão relacionados aos fenômenos ondulatórios. Então, a definição de onda é o seguinte, deixa eu esconder isso aqui, para a gente ver direitinho, né? Então, como nós definimos uma onda? Então, uma onda são, na verdade, perturbações no espaço ou em algum meio material que tem a capacidade de transportar energia e matéria, certo? Então, as ondas que nós estamos falando agora são, na verdade, perturbações provocadas no espaço, né?
E essas perturbações tanto ocorrem num espaço carregado de matéria ou no espaço com ausência dela. Ou seja, as perturbações acontecem tanto no vácuo como em meios materiais, tá certo? E esses fenômenos, elas sempre vão transportar tanto energia, se a gente vai ver já daqui um pedacinho, né, que a energia na verdade não se manifesta de uma forma física. A energia o próprio nome já está dizendo, né, é uma entidade que não tem formato físico, mas existe, né? Nós sentimos a energia, como também transporta a própria matéria, né? Basta você analisar a figura abaixo, né? E quando uma onda do mar ela se quebra na praia, é porque ali essa onda vem trazida por uma determinada quantidade de energia, né? E que, portanto, ela é capaz de transportar, além da energia, uma grande quantidade de matéria, no caso, a massa de água, tá certo? Então, os dois tipos de onda que nós conhecemos são as ondas mecânicas, né? E as chamadas ondas eletromagnéticas. Existe uma diferença fundamental entre uma onda, um tipo de onda e outro, tá certo? Então, nós vamos entender agora como é que acontece uma onda mecânica, como é que ocorre uma onda mecânica e como é que acontece uma onda eletromagnética, tá certo? Então, entendam assim, o que são ondas? Ondas são perturbações no espaço que tanto transportam energia como matéria, tá bom? Bom, as ondas mecânicas, elas na verdade são ondas que se propagam numa direção que a gente chama de direção longitudinal. Então são ondas longitudinais, ou seja, se propagam apenas numa direção, né? Então uma onda longitudinal é na verdade uma onda que se propaga numa direção apenas, né? Ou seja, se vocês verificarem bem aqui no exemplo, né? Se olharem bem para o exemplo aqui, você vai ver que essas ondas longitudinais, né, elas se propagam numa dimensão só, né? Então essa, por exemplo, aqui ela está se deslocando nessa direção aqui, né? Então ondas longitudinais são características de ondas mecânicas. Então as ondas mecânicas elas só se propagam na presença de matéria. É uma característica importante para as ondas mecânicas. Você não vai ver uma onda mecânica se propagando na ausência de matéria. Ou seja, no espaço sideral, quando um astronauta está lá na estação espacial, ele não consegue ouvir um rádio que está externo a ele, ou outro astronauta gritando com ele, ou uma nave lá fazendo barulho quando está com os motores ligados, né? O som não se propaga na ausência de matéria. Como no espaço você tem o vácuo, o vazio, então ouvir alguém lá é praticamente impossível, né? Então aquele negócio do Star Trek, né? Aquele negócio do Jornal das Estrelas, onde o Luke Skywalker lá tá brigando com o pai dele lá, o Lord Vader, né? E acho que não é do tempo de vocês, né? Mas Jornada das Estrelas, né? O Império Contra-Ataca. Então lá a gente escuta o barulho das naves atirando e tal, lá no espaço, né? Mas aquilo tudo ali é ficção, não existe isso, né? Aquilo é um erro tremendo, né? Você quer assistir um filme legal que representa mais ou menos a realidade? Assista Odisseia no Espaço, 2001, né? Aí é mais ou menos, eles tentam ser o mais fiel possível da realidade. Mas você não escuta, por exemplo, tiros no espaço, uma nave atirando no espaço, né? Porque lá não tem matéria. Então, lembre disso, as ondas mecânicas, elas só se propagam na presença de matéria. No vácuo, jamais. Então, aqui eu coloquei 3 tipos de ondas mecânicas. As ondas marítimas, né, que são as ondas da água que se propagam no mar, né? São influenciadas pelos efeitos de maré. Então, as marés, né, provocadas pela lua, pelo sol, né? Os ventos e tal, eles provocam essa dinâmica dentro dos oceanos e
Na verdade, essa dinâmica nada mais é do que o transporte de matéria através dessas ondas. Então, as ondas transportam matéria e energia quando se trata de ondas mecânicas, né? As ondas sonoras, quando você grita, quando você fala, né? Essas ondas se propagam através das partículas que estão contidas no ar. Né? Essas partículas estão se movimentando, né? E esse movimento dessas partículas chega até o receptor. Tá? Então, essas ondas sonoras só se propagam porque as partículas que estão na nossa presença aqui, elas estão se movimentando, carregando consigo uma frequência, né, energética que é captada pelo um receptor. E as ondas sísmicas, né, que são as ondas provocadas pelos terremotos. Né? Então, um terremoto também é uma onda mecânica. Por isso que ela levanta, o terremoto, quando ele ocorre, ele balança toda aquela região onde acontece o sismo. Né? Por quê? Porque a energia está sendo dissipada, ela está estremecendo, ela está sendo liberada através das paredes das rochas no subsolo. E essas paredes das rochas elas vibram, né? elas são alteradas, né? Exatamente por essa energia que está sendo liberada através desses sismos, através desses terremotos, certo? Então, ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas são exemplos de ondas mecânicas que só se propagam na presença de matéria, tá certo? Um exemplo também muito interessante de se analisar sobre ondas mecânicas é o sonar, né? Então, o que é o sonar? O sonar ele se aproveita de um tipo de característica que acontece, por exemplo, com os morcegos, né? Então, você está lá na sua embarcação, né, ou no seu submarino, e você quer saber, você não está vendo nada lá embaixo no fundo do mar, mas você quer saber o que é que tem lá, né? Quais são os obstáculos que estão na sua frente ou abaixo de você. Então, o que é que você faz? Você emite um sonar, né? Um aparelhinho chamado sonar. Ele vai emitir uma determinada frequência, né? E essa frequência de energia vai até o fundo do lugar onde você quer mapear, toca naquele fundo e volta para você, né, na forma de informação. Aí você consegue determinar, por exemplo, qual é a distância que seu navio está, ou seu submarino está, naquele obstáculo, tá certo? Então esse efeito sonar, ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial exatamente para verificar, por exemplo, onde é que tinha um submarino, onde é que tinha um navio, onde é que tinha obstáculos, rochas, rochedos, montanhas, né? Então, muito embora você não esteja vendo, né, aquele que está na sua frente, você está ouvindo através das ondas que vão e voltam até você. É mais ou menos como se fosse um eco, né? Você está na frente de uma parede a uma determinada distância, você grita, né? E o que é que você vai ouvir? Você vai ouvir o seu próprio grito em forma de eco. Então, o som vai na forma de onda mecânica, bate na parede, no obstáculo e volta até você na forma de informação. Então, é mais ou menos como se fosse isso aí, como se fosse um eco. Tá certo? Então, não esqueçam disso aí. É importante demais. Bom, aí nós chegamos agora nas chamadas ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas, diferentemente das ondas mecânicas, elas se propagam também, né, ou principalmente na ausência de matéria, né? Então não precisa você ter matéria, não precisa você ter um transportador de informação para que essas ondas se propaguem, já que elas são só energia. Então a onda eletromagnética é uma forma de propagação pura de energia, tá certo? Então, se existe essa energia e ela está sendo liberada no espaço, numa determinada direção, essa onda ela não vai parar até que ela encontre um obstáculo. Ah, professor, mas entre, por exemplo, o gerador da onda e o receptor da onda, não existe matéria, é o vácuo, não tem problema. Ela se propaga na ausência da matéria, tá certo? Então, essas informações elas são importantes para a gente, por quê? Porque foi através do conhecimento dessas ondas eletromagnéticas, né,
que nós conseguimos entender como é que a gente consegue receber e transmitir informações, né? Então é muito importante que a gente conheça as características dessas ondas, porque nós aprendemos a usar, por exemplo, os rádios, né? Os satélites, né? Toda espécie de equipamento utilizado para a gente mandar informação e receber informação espacial. Então, quando os astronautas viajam, né, ou quando a gente quer conhecer uma informação que vem do espaço, a gente precisa fazer essas leituras dessas ondas, e essas ondas são, na grande maioria das vezes, ondas eletromagnéticas. Tá bom? Então, uma onda eletromagnética, primeiro ponto, é uma combinação de dois tipos de campo. Um campo que nós chamamos de campo elétrico e um campo que nós chamamos de campo magnético. São dois campos diferentes, mas eles são independentes. Eles são dependentes, eles dependem um do outro. Então não existe um campo elétrico sem um campo magnético. Ou seja, o campo magnético gera um campo elétrico e vice-versa. Tá certo? E a propagação desses campos ela é perpendicular, ou seja, o campo magnético se propaga numa direção ou numa dimensão e o campo elétrico se propaga numa outra direção. Eles são perpendiculares entre si. Tá certo? Então todo campo todo campo em movimento, né, com certo deslocamento, ele vai gerar na verdade um outro campo. Então, se eu tenho um campo elétrico em movimento, uma partícula está em movimento e essa partícula gera um campo elétrico, automaticamente esse campo elétrico vai gerar um campo magnético, tá certo? E vice-versa. Então, esses campos eletromagnéticos, geralmente, eles são provenientes, claro que eles vêm de todas as regiões do espaço, né? Mas nós estudamos principalmente o elemento que mais gera esses campos, que mais nos influenciam aqui no planeta Terra, que é o Sol. Então, todas as ondas eletromagnéticas mais importantes, né, que nós conhecemos, pelo menos as que nós conhecemos, as que chegam até nós, elas são geradas pelo Sol, pelas reações termonucleares que acontecem no Sol e geram uma radiação, né, que é composta de várias frequências diferentes, consequentemente, de vários tipos de onda diferentes. Então, para a gente entender essas ondas eletromagnéticas geradas pelo Sol, por exemplo, a gente precisa entender o chamado espectro eletromagnético, que é uma espécie de animação que nos mostra os tipos de ondas eletromagnéticas que existem na natureza, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, uma divisão aqui em três partes. Você vai ter essa região aqui inicial, ó, que vai do amarelo até o vermelho, que são ondas de baixa frequência. Quando eu falar em ondas de baixa frequência, é porque são ondas que carregam consigo uma quantidade de energia baixa, tá certo? Então toda onda de baixa frequência, ela ocorre transportando uma baixa quantidade de energia, tá certo? E isso vai implicar o seguinte: se você tem uma onda de baixa frequência, significa dizer que essas ondas elas vão ter um grande comprimento de onda. Então, a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Todas as vezes que a frequência aumenta a energia que está se propagando. Consequentemente, diminui o comprimento de onda. Tá certo? Então, ondas de grande comprimento são ondas de baixa frequência, consequentemente são ondas que transportam pouca energia. Tá certo? E são exatamente essas ondas que estão aqui na faixa do amarelo e na faixa do vermelho. Então, na faixa do amarelo aqui, você tem várias ondas aqui, vou citar algumas, né, que tem um comprimento de onda grande, consequentemente uma frequência pequena, né, que são, por exemplo, as ondas de rádio e TV. Então, ondas de rádio e ondas de TV são aquelas ondas que servem para a gente escutar as estações de rádio, ver as imagens na televisão, né. Essas ondas, elas têm uma pequena diferença, né, o comprimento de onda delas é diferente, tem uma pequena diferença, mas influencia no comportamento delas, né? Então, o que acontece nessas ondas de rádio e TV? Por exemplo, as ondas de rádio, elas vão até a ionosfera, né, que é uma parte limite do nosso planeta, onde tem ar, né? Elas batem lá nessa ionosfera e voltam.
Então, são ondas que têm um alcance mais limitado que as ondas de TV. Essas ondas de TV, elas conseguem passar dessa região que a gente chama de ionosfera, e para que a gente consiga captar essas ondas, para que elas não se percam no espaço, é preciso que a gente use os satélites, que são retransmissores dessas informações de onda. Então você coloca o satélite lá no espaço, porque a onda bate lá no satélite e retransmite essa onda para aqui para a Terra. Ou seja, enquanto as ondas de rádio elas têm alcances regionais, as ondas de TV elas têm alcance do planeta todo. Então por isso que você vê uma TV funcionando lá no Japão, você vê uma corrida de Fórmula 1 no Japão, você vê as coisas que estão acontecendo no Canadá, né? Países bem distantes da gente, lá do outro lado do mundo, você consegue ver as informações visuais, exatamente porque essas ondas elas são ondas vindas, retransmitidas através de satélites, o que não acontece com as ondas de rádio, tá certo? Aí você tem outras ondas aqui importantes, né? Você tem, por exemplo, a onda ultravioleta, a onda infravermelho, que é essa onda vermelhazinha aqui, ó. Então a onda infravermelho é uma onda que tem um comprimento de onda já menor, tem uma frequência um pouco maior, certo? E essa onda infravermelha nada mais é do que a onda de calor. Ou seja, quando uma onda ultravioleta, por exemplo, bate na superfície do planeta, ou quando a gente aquece uma determinada região do planeta, né, um incêndio, coisas desse tipo, são liberadas ali ondas de calor, tá certo? Essas ondas de calor são chamadas de ondas infravermelho, tá certo? Nós não conseguimos enxergar ainda essas ondas, mas elas estão ali no limite. Se nós usarmos aqueles óculos infravermelhos, dá para enxergar perfeitamente essas ondas de calor. E é através desse tipo de equipamento que a gente viu muito lá na Guerra do Golfo, lá nas guerras do Oriente Médio, né? Os americanos lá, aqueles caras da CIA lá, né? Os bambambãs da CIA, né? Eles à procura de inimigos lá, usando esses óculos infravermelhos, porque no escuro não vê nada. Então eles iam à noite, conseguiam detectar onde estavam os seus inimigos usando essas ondas de calor, porque qualquer calor presente ali são detectadas por esses óculos, né? E aí ficava fácil detonar o inimigo, né? Então é importante a gente compreender isso, porque nos leva a conhecimento de grandes tecnologias, né? Aqui nessa região aqui do espectro de luz são chamadas ondas ou espectro do visível, né? Nessa regiãozinho aqui do meio aqui, onde eu tenho aqui espectro visível, né? É o que nós chamamos de luz visível. Até o início do século XIX, os cientistas não compreendiam ainda, não sabiam ainda, ou não tinham a compreensão de que a luz também é uma onda eletromagnética, né? Depois eles descobriram, através de alguns experimentos que fizeram, que também a luz é um fenômeno eletromagnético, só que na faixa do visível. Ou seja, a luz, nós conseguimos enxergá-la porque a frequência com que essa luz se propaga é uma frequência adequada para a nossa percepção visual. Qualquer região que esteja aquém ou além dessa frequência visual, né, ou seja, desse comprimento de onda ali, não será percebido visualmente por a gente, tá certo? Então essa faixa do infravermelho, essa faixa do visual, ou do espectro visível, né, ela varia entre o vermelho, que é a primeira faixa, né, até o violeta, que é a última faixa. E como é que é essa variação? Essa variação vai acontecer da seguinte maneira: à medida que eu vou saindo do vermelho em direção ao violeta, a minha frequência vai aumentando, ou seja, a velocidade de propagação da onda também vai aumentando. Consequentemente, a energia contida ali vai aumentando. E o comprimento de onda que está contido ali vai diminuindo, né? Porque eu já falei para vocês que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então você vai ter o vermelho para a faixa do visível, né? A região onde você vai ter uma propagação de onda de menor frequência. Depois do vermelho você vai ter ali o laranja, aumentou a frequência um pouquinho. Depois do laranja você vai ter o que? Você vai ter o amarelo, aumentou mais ainda. Depois do amarelo você vai ter o verde, aumentou mais ainda a frequência. Depois do verde você vai ter o azul,
aumentou mais ainda a frequência. Depois do azul você vai ter o anil, está no limite aí, aumentou mais ainda. Depois você vai ter finalmente o ultravioleta, tá certo? Então são 7 faixas de cores que estão dentro da faixa do visível para o olho humano. Além disso, ou aquém disso, nós não conseguimos enxergar. Você não consegue ver, como eu falei, o infravermelho, assim como você não consegue enxergar também as ondas de alta frequência, que são aquelas ondas que carregam uma grande quantidade de energia e, portanto, são muito perigosas, tá certo? Agora, por exemplo, se eu estou na faixa ainda do visível, né, que é o violeta, eu tenho as chamadas, partindo desse violeta e indo para mais um pouquinho à frente, eu tenho o chamado ultravioleta, tá certo? Aí eu já saio da zona do visível e já vou para aquela região de alta frequência que carrega uma grande quantidade de energia, tá certo? Então, naquela região de alta frequência, o que é que eu vou ter? Eu vou ter espectros, né, eletromagnéticos que são invisíveis ao olho humano e que carregam consigo uma grande quantidade de energia. Tá, professor, o que é que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Porque essa energia ela vai chegar até nós, tá certo? Então, lá no ultravioleta, por exemplo, você tem o UVA, você tem o UVB, né, você tem o UVC, né? São tipos de raios ultravioletas, certo? Por exemplo, se eu estou no UVA, na radiação ultravioleta do tipo A, né? Essa radiação ela é de alta frequência, mas ela vai provocar pequenas queimaduras na nossa pele. É o que a gente chama de bronzeamento. Você vai lá para a praia, numa determinada hora do dia, de manhãzinho ou à tardinha, né? A intensidade do sol não é tão grande. E aí você pode deitar na areia tranquilamente, né? Botar lá o seu protetor solar e passar algum tempo lá, 1 hora, meia hora, 1 hora, e você vai ter o que se chama de bronzeamento. A radiação ela não vai ser suficiente para provocar lesões no tecido da pele. Porém, o UVB já é um pouquinho mais forte, né? Se você for, dependendo da região que você for, dependendo do tempo que você ficar exposto ao sol, você pode ter queimaduras leves no corpo, né? Pequenas manchas, né? Então são raios com intensidade maior. E o UVC, né, que é o ultravioleta de alta frequência, são raios extremamente perigosos, que aí podem provocar câncer de pele, porque ele vai afetar a parte superficial e até mesmo a parte mais profunda da derme. E aí podem provocar lesões que podem provocar mutações nas células que constituem a derme, né? E aí você pode vir a desenvolver um câncer, dependendo da genética, dependendo do tipo de cor, se você tem ou não mais melanina, né? Isso depende muito de vários fatores. Mas aí essa região é uma região já de alta frequência, que a gente chama de ultravioleta, tá certo? Depois do ultravioleta, você tem os chamados raios-x, né? Os raios-x são raios de altíssima frequência, né? Você pode ter raios-x artificiais, que são gerados nos hospitais para tirar radiografia do osso, né? Ou tirar radiografia de fraturas de pontes, de prédios, né? Então, esses raios-x são raios que não são naturais, são artificiais, tá certo? Então, você se liga lá um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético de alta intensidade vai fazer com que elétrons sejam estimulados, né, a saírem da superfície, né, do material. A gente chama efeito fotoelétrico, vocês vão ver depois, né, gerando essa grande quantidade de energia que vai atravessar, por exemplo, o tecido cartilaginoso da gente, mas não consegue atravessar, por exemplo, o osso, o tecido ósseo, né? Daí ele consegue tirar a fotografia do osso. Foi muito usado no século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX, um cara chamado Reutemann, né? O Reutemann descobriu o raio-x e ele fez os testes na mulher dele. Olha como ele amava a mulher dele, né? Um cara apaixonado pela mulher. Tirou não sei quantas fotografias da mão da mulher, mas acho que a mão da mulher caiu, né? Enfim, mas devemos agradecer o cara, foi um grande cientista, né? Então, Reutemann foi um descobridor do raio-x. E, além do raio-x e da ultravioleta, nós temos uma radiação potentíssima, né? Isso é onda de energia, não é partícula, né?
a gente chama de energia pura, né? Que é a radiação gama. A radiação gama é a radiação mais intensa que a gente conhece no universo, né? Que chega até nós, e essa radiação ela é de altíssima frequência. Então, os raios gamas são capazes de provocar mutações genéticas em regiões profundas do nosso corpo, em células profundas do nosso corpo. Uma emissão de raio gama durante pouco tempo pode levar você a desenvolver um câncer, por exemplo, certo? Então, radiação gama é uma radiação teoricamente muito comum no universo, mas nós temos aqui uma tal de uma eletrosfera, né? A nossa região, né? No nosso planeta tem uma região eletromagnética, né? E essa a gente chama de eletrosfera. E essa região eletromagnética funciona como se fosse um guarda-chuva gigantesco, que na verdade nos livra desses raios gama. Ela absorve uma grande quantidade desses raios gama, e esses raios gama chegam aqui com uma força bem diminuída, o que permite a vida aqui na Terra, por exemplo. Se nós não tivéssemos essa proteção eletromagnética, né, esse escudo natural do planeta, né, que são ímãs naturais nos polos norte e sul do nosso planeta, certamente não haveria vida aqui na Terra, né? Então devemos agradecer a essa radiação eletromagnética, né, que nos protege da radiação gama. Então é isso, certo? Então lembre disso, você vai ter o Sol gerando a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética ela vai se propagar tanto no vazio como na presença de matéria, tá certo? E eu tenho radiação eletromagnética dividida em três tipos. Você tem a radiação de baixa frequência, onda de rádio, TV, infravermelho, né? O que mais você tem aqui? Você vai ter aqui no espectro visível, você vai ter a luz, né? Que você pode dividir em 7 cores diferentes, né? E se você juntar todas essas cores, segundo Newton, né, naquele disco de Newton, vai gerar o branco. Você pega um disco com todas essas cores, dá uma girada lá, você vai ver o branco, né? Então, na verdade, todas as cores compostas, juntas, você mistura elas todas, vai dar o branco, tá certo? Por isso nós vemos a luz branca. A luz branca, na verdade, é a mistura de todas as cores, tá certo? Todas as cores estão sendo refletidas até você, tá? E depois da luz você vai ter a radiação de alta frequência, que aí você vai ter a radiação ultravioleta, né, que é uma radiação potente, que é dividida em três partes. Você tem o UV, o UA, o UVA, o UVB e o UVC, sendo que o UVC é o mais perigoso, porque pode provocar queimaduras seríssimas, inclusive provocar o desenvolvimento de câncer, né? E você tem, além disso, você tem a radiação raio-x, né, que é uma radiação também muito potente, usada para tirar radiografia de ossos, né, de ponte, de fratura de ponte, fratura de prédios, fraturas de ossos e por aí vai. E os raios gama, que são aqueles raios que vêm do espaço, que são desviados, absorvidos pelo escudo eletromagnético que o planeta possui, né? Então é isso aí. Bom, aqui nós temos como é que funciona um campo eletromagnético, né? Eu já falei para vocês no início da aula, né? Que eu disse que a variação de um desses campos produz o outro campo, ou seja, se eu tiver uma partícula elétrica em movimento, essa partícula elétrica vai gerar um campo elétrico, que automaticamente vai gerar um campo magnético. Então, o campo elétrico, por exemplo, seria esse campo em vermelho aqui, ó, né?
que está aqui na horizontal, né? E o campo magnético seria esse campo aqui em azul que está aqui na vertical, né? Eles se propagando ambos em direções diferentes, é isso? Então aqui seria uma onda elétrica, né? Uma onda eletromagnética, os dois juntos. Então você teria um campo magnético, esse azul. O campo magnético é representado pela letra B, tá certo? Então sempre que aparecer uma letra B, isso significa que você tem um campo magnético. E sempre que aparecer uma letra E, significa que você tem um campo elétrico, tá certo? E aqui você tem a direção de propagação da onda, tá certo? Então, a direção de propagação da onda, ela não é a mesma direção para os dois campos, né? Então, eu tenho uma direção longitudinal, eu tenho uma direção na horizontal e tenho uma direção na vertical. Então, a onda não se propaga na mesma direção para os dois campos, tá certo? Aqui deixa eu ver se eu consigo aqui minimizar isso. Pronto, deu certo. Aqui o que a gente tem, né? Então aqui a gente tem a propriedade de uma onda, seja ela de que tipo for, né? Mas vamos analisar aqui do ponto de vista de uma onda eletromagnética, tá bom? Então o que a gente tem aqui? O que a gente tem como característica ou propriedade de uma onda? A gente tem primeiro o comprimento da onda, tá certo? Que é o comprimento da onda. O comprimento da onda, na verdade, depende exatamente da frequência dessa onda. Então, por exemplo, para mim entender o que é o comprimento de onda, eu tenho que saber o que é um pico, o que é um vale, né, de uma onda. Então, o comprimento de onda geralmente é dado em metro, tá certo? É o tamanho da onda, certo? Então, se eu for medir o tamanho da onda, eu vou dizer que de um pico a outro pico, ou de um vale a outro vale, eu vou ter a definição do comprimento da onda, que é dado por uma letrinha, né, que a gente chama de lambda, tá certo? Então, o lambda é um Yzinho de cabeça para baixo, né? Tá aqui isso aqui, ó. Isso aqui é o lambda, tá certo? Então, isso aqui que nós chamamos de comprimento da onda, tá certo? Então, o comprimento da onda geralmente é dado em metros. Não esqueça disso. Então, o lambda, que é o comprimento da onda, ele vai ser dado em metros. A velocidade, né, é a rapidez com que essa onda completa um ciclo, né? Então, todas as vezes que eu completo um ciclo, todas as vezes que eu defino que uma onda se repete, eu marco a velocidade dessa onda, tá certo? Então, ela pode ser uma onda rápida, muito rápida como a luz, mas ela pode ser a luz ou qualquer onda eletromagnética, mas ela pode ser uma onda lenta, como por exemplo o som, né? Que na presença de ar se propaga a uma velocidade de 345 metros por segundo. Então, é uma velocidade relativamente baixa, né? À medida que você muda de meio, essa velocidade vai aumentando. Por exemplo, se você muda para a água, a velocidade aumenta, porque aumentou a densidade. Quanto mais matéria, mais velocidade, mais rápida é a propagação da informação, né? E no vácuo, praticamente não existe propagação, como eu falei para vocês, certo? Então, a velocidade, ela vai ser dada... o que é velocidade? Velocidade é a rapidez com que o objeto se desloca. No caso aqui, a gente está trabalhando com a onda, né? Então, rapidez nos leva a entender que existe aqui um tempo. Então, a velocidade vai ser dada em metros por um determinado tempo, que é segundo, tá certo? Então, a velocidade é metro por segundo. E a frequência, né? O que é frequência? Frequência é quantas vezes aquela onda se repete
num determinado intervalo de tempo, certo? Então, uma onda de alta frequência é uma onda que se repete várias vezes, muitas vezes, milhares de vezes, num tempo de 1 segundo, por exemplo, tá certo? A frequência é dada numa unidade chamada Hertz, tá certo? Ou segundo a menos 1. Tanto vai dizer Hertz como você dizer segundo a menos 1. É o que a gente chama de frequência. Então, o comprimento é dado em metros, a velocidade é dada em metros por segundo e a frequência é dada em Hertz ou segundo a menos 1. Tá certo? Essas três propriedades aqui de propagação da onda nos leva a criar uma equação fundamental chamada equação fundamental da onda. Tá certo? Ou seja, a velocidade dessa onda vai ser igual ao produto do comprimento dessa onda, que é metros, vezes a frequência, que é hertz, ou segundo a menos 1. Tá certo? Então, significa dizer que a velocidade dessa onda vai ser metros por segundo. Tá certo? Tá entendido isso aí? Então, velocidade da onda é lambda f. Lambda f. Então, não esqueça disso, tá certo? Velocidade, que às vezes você pode usar o C no lugar do V. Não se espante se aparecer um C. Tanto faz C como V. Lembrando que C representa uma velocidade absoluta, que é a velocidade da luz, tá certo? Ou a velocidade de propagação eletromagnética, porque na sua luz você propaga essa velocidade. Qualquer onda eletromagnética se propaga a 300 mil km por segundo, tá certo? Então a velocidade absoluta, nada é mais rápido do que isso, nada é 300 mil km por segundo. Isso corresponde a mais ou menos 8 voltas inteiras na Terra em 1 segundo. A você ir na Lua e voltar 8 vezes. Né? Então, você ir na Lua e voltar, desculpe, 2 vezes. Então, é muito rápido, tá certo? Então, quando você usa essa velocidade da luz, você chama C, tá certo? Qualquer velocidade se chama V. Para vocês terem uma ideia da velocidade da luz, quando ela é rápida, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. E a luz, para chegar até nós, vinda do Sol, ela leva mais ou menos 8 minutos e 30 segundos. Ou seja, se o Sol explodisse agora, aquele princípio do que a gente chama de simultaneidade não existe. Por quê? Porque você só saberia que o Sol teria explodido daqui a 8 minutos e 30 segundos. Né? Que é exatamente o tempo com que a informação mais rápida que existe, que é a luz, né, demoraria para chegar até você. Viu que barato? Interessante, né? Então não lembre disso, não esqueça disso. Propriedades da onda, as principais são comprimento, metro, velocidade, metros por segundo, e frequência, hertz, ou segundo elevado a menos 1. Tá certo? A equação fundamental da onda é a velocidade, que você pode usar o V para qualquer tipo de velocidade, ou você usa o C para velocidade absoluta, que é a velocidade da luz. Então o V vai ser igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes F, que é a frequência dessa onda. Tá certo? Lembrando que o máximo que você pode achar aqui é 300 mil km por segundo. Tudo bem até aí? Posso ir adiante? Então vamos lá. Bom, aqui a gente vai tratar aqui do comprimento da onda, né? Como é que ele define aqui o comprimento de onda. Então, olhando aqui para esse desenho, né? Para essas subidas e descidas que tem aqui, você pode perceber que a parte mais alta da onda você chama de crista, tá certo? Então a parte mais alta da onda é a crista, e a parte mais baixa da onda a gente chama de vale. Então sempre que você tem uma crista, na sequência você tem um vale. E sempre que você tem um vale, na sequência você tem uma crista. Se você pegar a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, você vai ter o que a gente chama de comprimento de onda. Tá certo? Então o comprimento da onda nada mais é do que a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Tá certo?
A frequência, na verdade, eu posso usar aqui esse termo aqui, frequência, é o número de vezes que a onda ou que essa crista e esse vale se repetem, né? Então, crista e vale está aqui, demorou um tempo, tá? Crista e vale está aqui, demorou outro tempo, né? Eu vou passando uma crista para o vale, de uma crista para crista, desculpa, de outra crista para outra crista. Então, estou ali produzindo ciclos em um determinado intervalo de tempo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a frequência vai ser o número de repetições dessas que acontece, né? Crista, 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 por um determinado intervalo de tempo. Então, a onda pode se repetir tantas vezes forem possíveis durante um determinado intervalo de tempo, que geralmente é 1 segundo. Tá certo? Então, a frequência é o número de repetições dividido pelo intervalo de tempo. Tá certo? Caso n seja 1, ou seja, o número de repetições seja 1, ΔT será o próprio t, né? Então será o AT, né? Logo, a frequência vai ser 1 sobre o período, tá certo? Ou seja, se eu quiser determinar o valor da frequência, eu vou ter que entender que a frequência é o inverso do período, tá certo? Então, se a frequência aumenta, é porque o período está diminuindo, tá certo? Então, frequência e período são inversamente proporcionais. Então, significa dizer que a frequência é 1 sobre período. E o período, obviamente, vai ser a mesma coisa, vai ser 1 sobre frequência, né? A matemática diz isso, né? Se eu trouxer o t para cá e trouxer o f para cá, eu estou realizando uma operação matemática conhecidíssima, né? Então, frequência é 1 sobre t, consequentemente, t é 1 sobre f, tá certo? Tudo bem até aí? Então, o período, ele é dado em t, então t maiúsculo representa o período, e é o tempo que a onda demora para completar o seu ciclo, tá certo? Então, lembre disso, período a gente representa pela letra T, em segundo tempo, né? E a frequência a gente representa pela letra F, mas é um F minúsculo, aqui está maiúsculo, é minúsculo. Quantas vezes a onda se repete no intervalo de tempo considerado, geralmente 1 segundo, tá certo? E a unidade de medida da frequência é o Hertz, é o Hz, né? Hertz. Ou o segundo elevado a menos 1, como eu já falei para vocês. Está aqui, tá bom? Aqui, a unidade de frequência é 1 sobre segundo, ou segundo é menos 1. Isso é a mesma coisa é a mesma coisa de Hertz, que é representado pelo símbolo Hz. Tá certo? Tudo bem até aí? Então vamos para frente. Aqui é bem interessante porque a gente tem um outro elemento que não é muito visto lá nas propriedades da onda, mas é o que nós chamamos de amplitude, certo? O que significa amplitude, né? A amplitude, na verdade, é a diferença entre os valores máximo e médio de uma onda. Então, a diferença, ou então entre os valores mínimos e médios, né? A diferença entre a crista e o meio da onda, né? Ou a diferença entre o vale e o meio da onda. Então, se eu tenho essa diferença, né? Ou seja, a altura dividido por 2, você vai ter o que nós chamamos de amplitude, né? Por exemplo, o quanto a onda é mais intensa ou menos intensa, né? Quanto ela alcança mais ou quanto ela alcança menos, né? Você dá um grito, a amplitude é maior do que você fala baixo, né? É mais ou menos isso aí, tá certo? Então, essa diferença aqui entre a altura média e a crista ou o vale, nós chamamos de amplitude, tá certo? Então, tá aqui a onda toda, né? A onda toda ela faz isso aqui, ó, vai nesse ponto máximo e vem nesse ponto mínimo, depois ela volta para o ponto máximo, isso é a onda toda, tá? Se eu pegar essa altura toda e dividir por 2, eu tenho a amplitude, tá? É isso aí que quer dizer. E finalmente a gente tem aqui a velocidade de propagação da onda. Já falei que a velocidade de propagação é dada em metros por segundo, né?
E essa velocidade de propagação da onda será a velocidade com que ela avança para frente, né? Então, quanto mais rápido ela avançar para frente, maior será a sua velocidade. Consequentemente, maior será a energia, porque o ciclo vai se repetir num intervalo de tempo menor. Consequentemente, a frequência será maior. Tá certo? Então, nós temos diferentes tipos de velocidades para diferentes ondas. As ondas eletromagnéticas são ondas rapidíssimas, né? Como eu falei para vocês, são ondas que viajam à velocidade da luz, né? 300 mil km por segundo. Porém, as frequências mudam, né? Porque a frequência ela só depende da fonte, ela não depende da velocidade, né? Então, por exemplo, quando eu estou analisando uma luz que vem do Sol, das explosões solares, né? Para eu entender a fonte da frequência, eu tenho que olhar para o Sol, tá certo? Porque a frequência é gerada lá no Sol, eu não posso mudar a frequência, tá? Já a velocidade pode mudar. Como é que a velocidade pode mudar? Quando eu mudo de meio, por exemplo, se eu estou no meio no vácuo, para a onda eletromagnética, você vai ter uma propagação mais rápida. Se eu estou no meio mais denso, para a onda eletromagnética, eu vou ter uma propagação mais lenta, porque a onda vai ter obstáculos pelo caminho. Então é interessante que nas ondas eletromagnéticas, quanto mais denso for o meio, menor será a velocidade. Porém, a frequência continua constante. Já nas ondas mecânicas é o contrário. Se eu estou no vácuo, a onda mecânica praticamente não se propaga, como eu falei para vocês. À medida que eu vou chegando em meios mais densos, água, ar, né, alumínio, que permite uma taxa de propagação altíssima, né? Então, à medida que eu vou indo para esses meios mais densos, a velocidade de propagação vai aumentando, tá certo? Não esqueçam desse detalhe. Então, galera, a aula de hoje é essa. Ainda temos muita coisa para ver sobre ondas, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Façam aí um resumo de tudo que eu falei até agora no caderno de vocês, porque essa parte da matéria é extremamente importante, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, que será amanhã, segunda-feira, a partir de 1h30 da tarde, tá certo? Abraço.